O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 10, iniciando do versículo 40. Glória te seja dada, ó Senhor. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe o justo no caráter do justo, receberá a recompensa do justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo algum perderá a sua recompensa. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Se eu fosse colocar um título a esta homilia que eu vou fazer, esta reflexão, eu chamaria hospitalidade, acolhida e solidariedade. Os textos de hoje, particularmente a leitura do Antigo Testamento e o Evangelho, tratam de um preceito básico da cultura do mundo antigo e particularmente da cultura israelita: a acolhida, a hospitalidade e a solidariedade. A leitura, só para refrescar, do Antigo Testamento narra a história de uma mulher de Sunem, que acolheu em sua casa um caminhante. Não é dito que a mulher soubesse que se tratava de um profeta, Eliseu. Mas Eliseu simplesmente passava por lá. A mulher lhe ofereceu aquilo que tinha: um quarto para descansar, a comida para repor as forças. A lei da hospitalidade é uma antiga lei nas culturas antigas e também na nossa, logicamente, deveria ser. É um valor que não devemos perder, mas sim cultivar e reforçar. Conta o texto que a mulher disse a seu marido: tenho certeza que esse homem que vem aqui é um santo homem de Deus. Vou preparar um pequeno quartinho com uma cama, uma cadeira, uma lamparina, e assim quando ele vier nos a visitar, pode ficar lá. Um dia Eliseu chegou, como acostumado, entrou e se deitou. Aí falou para seu empregado perguntar para ela o que podia fazer para pagar todo o trabalho que ela tem feito cuidando deles. O empregado comentou que ela não tinha filhos e que seu marido era velho. Eliseu disse: diga a ela que venha. Ela se aproximou, ficou na porta. Aí o profeta disse para ele: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A história procura ensinar que colaborar com Deus na realização do plano de salvação e libertação que Ele tem para as pessoas é uma fonte de vida e de bênção. Deus não deixa de recompensar todos aqueles que com Ele colaboram. Assim, o amor de Deus manifesta-se na hospitalidade dada aos pequenininhos, profetas e pregadores, identificados com a justiça de Deus, neste caso do profeta Eliseu. E passando a comentar o Evangelho, apenas 3 versos tem. Um texto bem pequeno, porém, que também afunila para a acolhida, a hospitalidade e a solidariedade. É o final do discurso sobre o discipulado que atravessa todo o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. É uma espécie de manual do missionário cristão.
destinado a revitalizar a ação missionária da comunidade. Para poder entender um pouco o nosso texto de hoje, temos que comentar o contexto histórico, quando o Evangelho de Mateus foi composto. Este contexto encontra-se nos turbulentos anos após a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos. O futuro era incerto, as primeiras comunidades cristãs sofriam a perseguição do judaísmo, os missionários cristãos eram perseguidos e rejeitados, não tinham onde ficar nem como se alimentar. E como parte desse povo abalado e confundido pelos últimos acontecimentos, o autor do Evangelho de Mateus deverá enfrentar o sofrimento e a perplexidade das comunidades destinadas a seu Evangelho, assim como as incógnitas que esse sofrimento coloca. E neste oscuro horizonte viu a luz o Evangelho de Mateus no ano 80 depois de Cristo. Voltando ao texto, no fim do longo discurso missionário, encontramos Jesus reunido junto com seus discípulos, por eles enviados em missão. Assim, a Jesus pronuncia duas frases. Na primeira, Jesus dirige-se aos seus discípulos: quem recebe você está recebendo a mim. Já a segunda dirige-se às pessoas que recebam os discípulos. Apenas quem, por ser meu discípulo, dê ainda que seja um copo de água ao menor de meus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Olha bem, um copo de água, né? Em comparação com Eliseu, os discípulos podem parecer uns pobrecinhos, sem importância. Ninguém pensaria em dar-lhes um alojamento permanente, como a mulher de Sunem deu a Eliseu. Mas basta um copo de água fresca, algo muito importante quando não existiam bares nem água encanada nas casas para que as pessoas que assim fazem recebam sua recompensa. Assim, a acolhida cordial e solidária dos enviados por Deus para levar sua palavra, profetas, apóstolos, aparece tanto na primeira leitura como no Evangelho. Deus premiou como? A mulher de Sunem. Como premiou a mulher de Sunem? Com um filho. Com um filho. Em ambos os casos, o termo acolhida refere-se tanto em dar hospitalidade como aceitar a palavra proclamada por Jesus e seus discípulos. As palavras de Jesus no Evangelho nos dão a razão profunda pela qual a hospitalidade convirtió-se para o cristão em algo mais do que uma norma ou uma tradição. Jesus nos diz que receber aquele que está próximo de nós, abrir-lhe a nossa casa e oferecer-lhe a nossa amizade, é o mesmo que receber ele. Essa é a chave. É o próprio Jesus quem passa em frente de nossa porta e dá a nossa vida. Jesus é aquele que nos chama e pede abrigo. Talvez nem saber, vamos nos dar conta quem é esse Jesus que está passando em frente de nós. No nosso mundo, no entanto, a hospitalidade está sendo perdida. Os outros, os desconhecidos, que são a imensa maioria, nós os vemos quase de princípio como uma ameaça para a nossa tranquilidade e para a nossa paz. Os jornais estão cheios de notícias de assassinatos, roubos, assaltos e outras mais ações. A televisão, igualmente, nos traz quase diariamente imagens preocupantes
Tudo contribui para criar um ambiente em que desconfiar do desconhecido que está próximo a nós passa a ser uma coisa natural. Valorizamos muito, até mesmo de uma maneira exagerada, nossa segurança, nossa paz e nossas coisas. Cercamos nossas casas com muros. Temos temor dos que são ou pensam diferente de nós. Às vezes nos falta certa hospitalidade na acolhida dos que vêm celebrar conosco sua fé. Reclamamos de igrejas cada vez mais vazias, às vezes pouco nos esforçamos por sermos comunidades mais acolhedoras, aconchegantes e solidárias. Os países agem da mesma maneira. Reforçam suas fronteiras, não temos nem que aclarar. E é o que acontece em Europa e que vemos quase diariamente na TV e em outros países. Europa tornou-se uma espécie de condomínio fechado, do qual é excluída uma imensa multidão de pobres e refugiados, sem futuro e sem esperança, que mendigam a possibilidade de construir um futuro sem miséria, com segurança, longe das áreas de conflito e com as mesmas condições para viver uma vida digna. Essa situação convida-nos a refletir sobre o sentido da hospitalidade e o acolhimento. É evidente que não temos os recursos suficientes para acolher de forma indiscriminada todos aqueles que batem nossa porta. Mas a política que o nosso mundo segue em relação aos imigrantes e refugiados não esconderá também uma boa dose de egoísmo e de falta de bondade e de partilha, como nos situamos como comunidade cristã em face a essa situação. Jesus nos convida a não vivermos tão dentro de nós mesmos. Jesus nos pede que deixemos de olhar para a ponta de nosso nariz, para nossos problemas, e entendamos mais ao nosso vizinho, ainda que ele pense de maneira diferente. Sejamos corajosos e ousados, vivendo o compromisso missionário e nosso discipulado desde as situações mais simples e insignificantes, sendo uns para os outros verdadeiros anjos, na promoção dos valores que são essenciais à pessoa humana em sua dignidade: o amor gratuito, a hospitalidade, a acolhida, a verdade, a justiça, a liberdade e a paz. Sem dúvida, o mundo será mais humano e mais lindo, com sabor divino, se cada um empreender seu esforço por ser melhor hoje que ontem. Amém.